Olá, meus alunos do nono ano, professor Diego aqui com vocês e mais uma aula de matemática. Hoje, o nosso conteúdo, nós vamos focar no descritor número 7 do SAEB, que vai falar sobre as transformações homotéticas, que acontece em figuras. Pode ser uma figura geométrica ou pode ser qualquer desenho, desde que essas transformações aconteçam no plano cartesiano ou que seja uma malha quadriculada. Acompanhe comigo aqui no slide para a gente entender um pouco do que é isso que eu estou falando. Existem alguns tipos de transformações aqui de figuras geométricas que desde que vai de uma ampliação, de uma redução ou de uma rotação, ou então mesmo que eu for translandar uma figura a outra, ou seja, eu vou pegar uma figura que está em um lugar e passar para outro lugar. E esses tipos de transformações recebem seus nomes, e é o que a gente vai chamar de transformações isométricas, que se dividem em translação. Translação é a mesma que um deslocamento de uma figura. Rotação. A rotação é um giro que essa figura dá em torno de um eixo, e aí a gente precisa entender depois se esse giro ele é anti-horário ou horário, e entender também qual é o grau, qual é o ângulo que esse giro vai acontecer. E por último, a gente tem uma outra transformação isométrica que a gente chama de reflexão. E a reflexão, depois a gente vai focar um pouco em cada uma delas, mas dá uma ideia de espelho, ou seja, como que eu me vejo no espelho. Se eu balançar essa mão direita aqui lá no espelho, vai ter esse mesmo sentido? Então a gente vai precisar entender um pouco cada uma delas. Então eu trouxe aqui nesse slide uma imagem que vai trazer uma associação melhor do que cada uma acontece. Agora, o que é importante a gente ter quando a gente está falando dessas transformações geométricas? Elas mantêm o ângulo. O ângulo de cada figura ele não se altera. O que pode alterar é o tamanho ou o local onde aquela figura está. Mas ela mantém o ângulo, mantém o sentido e a distância. Acompanha no próximo slide, onde a gente vai falar de cada uma delas separadamente. E aqui eu trouxe para vocês uma transformação isométrica por translação. A translação significa para mim um deslocamento. E o que acontece? Eu tenho uma figura aqui e eu vou deslocar ela para outro local. E aqui a translação ela mantém, ela mantém a direção, ela mantém o tamanho e ela mantém o sentido. Olha o que está acontecendo com esta imagem aqui nesse canto. Observa que esta imagem aqui, ela foi deslocada verticalmente para cá, ok? Observa que a imagem continuou sendo a mesma. Ela manteve o mesmo tamanho, ela manteve o mesmo sentido e a mesma direção. Então, se eu só peguei essa imagem aqui e trouxe para cá, o que aconteceu com ela? Teve um deslocamento. E esse deslocamento recebe o nome de translação. Observa nessa imagem 2 aqui, que eu tenho esse triângulo ABC, correto? E esse triângulo ABC, ele também sofreu um deslocamento para cá, formando um triângulo A', B' e C'. Pergunto aos senhores, volta aqui para mim, aconteceu alguma mudança com esse triângulo? Ele girou? E deu uma ideia de que ele virou para o outro lado? Ou só ele que estava aqui se deslocou para lá? Se não mudou nenhum sentido dele, o que aconteceu com esse triângulo? Ele sofreu uma transformação isométrica por translação, porque ele somente deslocou de um lugar para outro. Vamos ver o último exemplo. Volta comigo aqui no slide. O último exemplo trouxe aqui também o sentido. Eu tenho um triângulo, A', B' e C', ok? E um outro triângulo lá do outro lado, ABC. O que aconteceu? Esse triângulo saiu de lá e veio para cá.
Volta comigo aqui mais uma vez. Vamos entender o que aconteceu no último exemplo. Esse triângulo mudou o seu sentido? Está dando ideia de que ele está de cabeça para baixo? Está dando ideia de que ele inclinou um pouco? No meu ver, não. Ele somente deslocou. Quando eu tenho uma ideia de deslocamento, quer dizer que está acontecendo uma transformação isométrica por translação. Então, nas anotações aí de vocês, escreve translação, abre um parênteses e coloca deslocamento, para a gente ir caracterizando cada uma delas. Vamos acompanhar no slide o que tem uma próxima transformação isométrica. Volta aqui comigo. Observa o seguinte, eu tenho uma rotação. A rotação dá uma ideia de que está acontecendo um giro. Então, observa a diferença na translação anterior. A translação, ela só pega de um lugar e vai para outro. A rotação, ela acontece um giro nessa figura geométrica. E esse giro, ele tem que ser levado em consideração um ponto ou um eixo específico, que a gente vai chamar de eixo de rotação, correto? Volta para o slide para a gente entender o que está acontecendo em cada uma delas, ok? Então, ó, para fazer a rotação de uma figura, devemos considerar a orientação do giro, sentido horário ou anti-horário e as medidas em graus do ângulo de rotação. Observa aqui comigo. Eu tenho esse triângulo aqui, que eu vou desenhar ele aqui de novo, tá? Para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? E esse triângulo, observe o que aconteceu. Ele virou, ele inclinou um pouco e transformou num novo triângulo, correto? Observe o ângulo de inclinação aqui dele, ó. Então, se eu tenho esse ângulo de inclinação, o que está acontecendo? Volta aqui para mim. O que aconteceu com esse triângulo? Se ele está aqui e ele girou um pouco, então quer dizer que está acontecendo uma rotação. E agora, vamos entender uma coisa. Esse giro que esse triângulo fez, ele fez no sentido horário ou no sentido anti-horário? A gente precisa entender isso. Quando eu estou falando sentido horário e anti-horário, eu estou falando no sentido dos ponteiros do relógio, ok? Volta para a tela para a gente enxergar isso aqui, o que aconteceu. Então, observa, o triângulo ele está aqui e ele fez um giro para cima. Então, quer dizer que ele fez um giro ele fez um giro anti-horário, porque se ele tivesse nesse sentido e voltasse ao sentido anterior, aí teria um sentido horário. O outro desenho também está trazendo esse aqui para mim, ó. Eu tenho um triângulo ABC aqui, correto? E aí, eu tenho aqui embaixo um outro triângulo, A', B' e C'. Volta aqui comigo. Aí vocês vão pensar, nossa, mas esse aqui foi para longe. Ele deslocou? Não. Olha o ponto O ali. Aquele ponto O, ele é o eixo de simetria, o eixo de rotação. Então, ele girou no sentido horário, de acordo com aquele ponto O. Então, ele só estava aqui e ele fez um giro, talvez de 180 graus ou de 90 graus, não sei, e ele veio para baixo. Então, entenda uma coisa. Vamos fazer uma recapitulação dos dois tipos de simetria que eu disse para vocês. Eu tenho uma translação, que eu vou só deslocar de um local para outro, e por enquanto eu falei da rotação. A rotação é quando aquela figura geométrica ela faz um giro, ou horário ou anti-horário, em torno de um eixo específico. Lembrando que esse eixo ele pode ser tanto um ponto qualquer, ou como pode ser o eixo Y ou o eixo X, se essa figura geométrica estiver representada no plano cartesiano, correto? Vamos para o próximo slide. Esta outra imagem aqui traz para nós uma reflexão. E aí, para a gente entender a diferença de uma para outra, lembra que às vezes a gente passa
próximo ao carro de uma ambulância, e aí às vezes a gente vê aquele adesivo escrito ambulância e as letras estão de trás para frente, por que que no adesivo ela fica de trás para frente? Porque quando eu estiver aqui, ó, dirigindo o carro e uma ambulância vem atrás, quando eu olho no meu retrovisor, eu vejo aquela palavra ambulância escrita de forma correta. Isso é o quê? Uma reflexão. E a reflexão, ela dá a ideia de espelho, do que eu estou me vendo, ok? Muitas vezes a gente tem pouca coordenação motora, que às vezes a gente quer mexer no cabelo de um lado e lá às vezes levanta a mão errada. Por quê? Porque lá no espelho a minha imagem reflete, é como se ela estivesse de frente comigo, ok? Vem aqui para o slide para a gente entender o que está acontecendo nessas figuras. Observe isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma figura geométrica, ok? Nesse sentido. E aconteceu isso aqui com a outra figura geométrica, beleza? Ah, vocês pensam o seguinte, volta aqui para mim. Isso deslocou? Não, esse não teve um deslocamento. Apesar de que ela foi lá para o outro lado, mas ela não foi mantendo o mesmo sentido. Observe que a ponta dessa minha figura geométrica está virada uma para a outra, está ponta com a ponta. Isso dá uma ideia de reflexo, ok? E esse reflexo, esse espelhamento, também a gente traz para nós que está acontecendo uma transformação isométrica por reflexão. O que eu preciso saber que precisa manter? Volta aqui comigo para o slide. Essa distância, ela precisa ser mantida. Por exemplo, aqui, ó, a distância desse ponto até esse outro ponto aqui, ela precisa ser igual, tá? A distância desse ponto até aquele outro ponto, ela também precisa ser igual. E a distância desse bico com o outro, ela precisa também ser a mesma. Ou seja, está acontecendo aqui uma simetria. Quando eu estou falando em simetria, o que acontece? É quando a distância daquela figura até aquele eixo de simetria é a mesma. Ou seja, a distância dessa figura ao eixo de simetria é igual à distância desse eixo de simetria até a outra figura. Então, ela mantém a mesma direção, mantém o mesmo sentido e mantém o mesmo ângulo. E mantém também essa mesma distância entre os outros, correto? Então, vamos recapitular o que eu falei. As transformações geométricas podem ser de ampliação, de redução, de deslocamento, de giro, né, ou de espelhamento. O que essas três últimas recebem? Elas recebem o nome de transformações isométricas, que se dividem somente em três. Translação, que é quando eu tenho um deslocamento de um local para outro, mas não muda o sentido. Eu tenho uma rotação, é quando eu tenho uma figura e ela vai girar em torno de um eixo, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. E tem também uma transformação isométrica por reflexão, que dá essa ideia de espelho. Essa imagem aqui do coração, ela traz muito nítido isso aqui para nós. Vamos voltar de novo aqui no slide para a gente acompanhar isso daqui. Observa, eu tenho um coração sendo representado aqui, ó, colocou 3 pontos nele, né, ponto A, B e C, e ele foi refletido lá para o outro lado. Pergunto para vocês, observa, tá bico com bico, ok? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu também uma reflexão. E aí vocês me perguntam, professor, mas não pode ter acontecido um deslocamento? Nesse caso, não. E para ser deslocamento, essa parte maior do coração é que tinha que estar mais próximo ao eixo de simetria, ok? Então, pensa uma coisa, a simetria, a minha figura está aqui, e para acontecer uma reflexão, ela precisa inverter lá para o outro lado, certo? Vamos ver o que os exercícios trouxeram para nós, para a gente entender melhor o que cada questão tem falado. Acompanha comigo aqui na tela. Questão número 1 está falando assim, ó, ampliando-se o triângulo ABC, obtém-se um novo triângulo, A', B' e C',
em que cada lado é o dobro do seu correspondente ABC, tá? Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são o quê? Os ângulos, ok? Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Volta aqui para mim. O próprio enunciado trouxe. Eu tenho um triângulo menor que ele foi ampliado. Então, gente, se ampliou, a área aumenta, o perímetro aumenta. O que não vai aumentar? O ângulo. Ele mantém o mesmo. São condições para que figuras sejam semelhantes. Os ângulos precisam ser congruentes. Correto? Então, mantém o ângulo. Volta aqui para a tela e vamos ver o próximo slide. Questão número 2 está falando assim, ó, observe a imagem a seguir. Está aqui essa imagem. Pensa comigo, o que está acontecendo? Está acontecendo um deslocamento aqui? Está acontecendo um giro? Ou está acontecendo um espelhamento nessa figura? A pergunta está assim, ó, que isometria foi utilizada para obter o pentágono FGHIJ a partir do pentágono ABCDE? Pensa comigo o que eu acabei de falar. Um deslocamento, eu mantenho o mesmo sentido, vai de um lado para o outro, ok? A rotação, ela vai girar, certo? Aconteceu esse deslocamento? Não, ele até foi para o outro lado, mas ele não manteve o mesmo sentido. Aconteceu um giro nessa figura? Também não. O que aconteceu? Está dando aqui a ideia de que uma figura está de frente para a outra. E aquilo que dá a ideia de que está de frente um para o outro é a ideia de espelhamento. E o espelhamento é uma figura isométrica por reflexão. Então, vamos marcar a alternativa correta? Vem aqui para a tela. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma reflexão. A alternativa correta é a letra B. Correto? Vamos para a próxima questão para a gente ver o que ela tem falado para nós. Foca aqui na tela, por favor. A imagem está assim, ó. Associa as figuras da primeira coluna às transformações correspondentes na segunda coluna. Letra A. Olha só o que está acontecendo. A figura está aqui, ela só foi aqui para cima, manteve o mesmo sentido, não mudou de lugar, ela não teve um giro e não está dando a ideia de que está de frente para outra. Isso aconteceu um deslocamento. E o deslocamento é uma transformação isométrica por translação. Vamos marcar a alternativa correta. Vem aqui para a tela, por favor. Então, onde que está a translação? Está lá embaixo, ok? Então, aqui, letra A, certo? Letra A. O segundo exemplo, olha só o que está acontecendo. Vocês vão focando na tela e vem observando. Tem um triângulo aqui de um lado e ele está lá do outro lado. Esses triângulos estão dando a ideia de que está de frente um para o outro. Se trouxe essa ideia, então quer dizer que houve um reflexo, está envolvendo um espelhamento. E o espelhamento é uma transformação isométrica por reflexão. Volta aqui e vamos marcar onde que está essa alternativa. Então, letra B é reflexão. Então, está lá em cima, está acontecendo. Então, só sobrou a rotação para a letra C. Mas foca aqui, observa uma coisa, esse triângulo lá na letra C, ele está aqui de um jeito, e o que está acontecendo com ele? Ele só deu inclinada. Aquilo que inclina sofreu um giro, e aquilo que está girando é uma transformação isométrica por rotação, ok? Um conteúdo aqui da matemática bem simples, básico, e que tem sido cobrado muito nessas avaliações externas. Combinado? Vamos resolver mais uma questão para a gente tirar todas as nossas dúvidas que envolvem disso aí. Vem comigo aqui para a tela. Questão número 4, tá assim, ó. Analise a obra Dois Pássaros, do artista holandês Maurits Escher. E aí tá ali aquela obra, ó.
Observe que tem uns pássaros aqui, ó, voando. Vamos pensar de uma coisa, desse pássaro para esse, está mudando o sentido ou está dando a ideia de que só esse pássaro está se deslocando de um lugar para outro? Se nessa linha não deu para perceber, observe na linha de baixo. O que acontece com esse pássaro? Ele não está só indo para frente? Ou em algum momento o bico do pássaro voltou para ficar junto com o bico do pássaro de trás? Eu não vejo isso acontecendo em nenhum. Então, está dando uma ideia de quê? De deslocamento. E a transformação isométrica que acontece um deslocamento é chamado de translação. Vamos marcar a alternativa correta? Volta aqui para a tela. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma translação, correto? A letra B traz para nós uma reflexão. O que seria a reflexão? Se o bico do pássaro tivesse com o bico do outro pássaro. Aí seria uma reflexão. A letra C trouxe aqui para nós uma ideia de rotação. O que é uma rotação? É se o pássaro tivesse aqui e ele talvez tivesse mudado o sentido dele, vindo aqui um pouco para baixo. Aí ele ia fazer um giro e aí seria uma rotação. E a última alternativa está dando ideia de ampliação. Pergunta, em algum momento esse pássaro aumentou de tamanho? Em nenhum momento. Ele segue uma linha constante, como se ele estivesse caminhando, como se ele estivesse se deslocando, ok? Vem aqui comigo para a tela para a gente resolver mais algumas questões. A questão número 5 trouxe para nós o seguinte. Na figura a seguir, o quadrilátero A', B', C', D' foi obtido através de uma transformação homotética por redução a partir do quadrilátero ABCD. O que acontece? Está indo daqui, ó, desse daqui para cá, ok? A pergunta é, a razão de homotetia nessa transformação é igual a... Em outras palavras, eu quero saber quanto que reduziu, porque aqui está falando que houve uma redução. Vamos pegar o seguinte, aqui do lado eu tenho uma medida. Que medida é essa? 4, ok? Foi para 4. Mas antes era uma medida. Qual medida era essa? 12, ok? Quando eu tenho essa fração, ó, de 4 para 12, observe que eu não tenho essa alternativa para marcar. Mas o que eu posso fazer? Eu posso simplificar, tá? O 12 é divisível por 4, o 4 também é divisível por 4, então eu posso simplificar todo mundo por 4. 4 dividido por 4 dá 1, ok? E 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. Então, a gente pergunta o seguinte, qual que é a razão de homotetia que aconteceu aqui? De 1 para 3, certo? Agora, tá vendo que houve uma redução? E se tivesse acontecido uma ampliação? Ou seja, se tivesse sido nesse sentido, aí o que eu ia fazer? Eu ia pegar o maior, ou seja, a imagem final, e dividir pela imagem inicial. Aí 12 dividido por 4, dava quanto? 3. Aí aqui seria 3 vezes maior, mas não é isso que está pedindo, ok? Então, quando a gente for ampliar ou reduzir essa razão, a gente sempre pega a imagem final e divide pela imagem inicial, ok? Vamos para a próxima questão. E essa questão é uma questão que vai fazer a gente exercitar todos esses eixos de rotação, de translação, de reflexão que eu falei anteriormente. É uma questão do Enem, que está falando assim, ó, isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre os pontos, correto? Lembra que eu falei isso? Duas das transformações isométricas são reflexão e rotação, tá? A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como um espelho, lembra que eu falei isso? A imagem refletida é o resultado dessa transformação, tá? A rotação é o giro de uma figura
ao redor de um ponto chamado centro de rotação, tá? A figura sofreu 5 transformações isométricas nessa ordem. Então, o que está acontecendo? Eu quero que esse coração aqui, que está representado aqui nesse eixo, observa aqui embaixo, ó, o eixo horizontal é o eixo X e o eixo vertical é o eixo Y, tá? Após todas essas 5 transformações aqui, ó, qual dessas opções abaixo vai ficar esse meu coração? Então, eu vou representar ele aqui, esses eixos, e vamos ver se a gente consegue fazer todo esse desenho aqui, tá? Então, representei ele ali, ó. Tá ali o coração, correto? Tá ele aqui. E aqui é o ponto A, tá? Vamos para cada alternativa. Tá ali, ó. Reflexão no eixo X. O que é o eixo X? É esse aqui de baixo, ó, esse que eu representei aqui. Então, esse coração que está em cima passa a vir para baixo. Então, o que acontece com o coração? Ele vai ficar aqui assim, ó. Ok? Não vai ficar tão bonitinho, mas aqui mantém o mesmo ponto A. Só que agora, gente, o A fica de cabeça para baixo. Correto? Então, opa, essa primeira já foi feita. O que vai acontecer agora? Ó, uma rotação de 90 graus. Em que sentido? No sentido anti-horário. Vamos entender? O sentido horário, ele gira nesse sentido. O anti-horário, ele gira no sentido para cima. Então, esse desenho aqui, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ele agora girar no sentido anti-horário 90 graus. Ou seja, e qual é o eixo de simetria? Esse ponto O, tá? Então, esse coração que sai daqui, ok? Ele vem para cá, ó. Ok? Então, esse aqui, ó, é o segundo, a segunda transformação que aconteceu ali, certo? Vamos lá, de novo, ó. Agora vai acontecer uma reflexão no eixo Y. Opa! Esse coração que está aqui, ele vai lá para o outro lado, correto? Então, ó, se esse eixo está aqui, ó, então o coração ele vem para cá, ó. Aqui vai o coração, tá? Uma reflexão. Ah, professor, o senhor fez um deslocamento? Não. Tá vendo que está dando a ideia de que o coração está um de frente para o outro aqui, ó? Tá? O deslocamento ele ia seguir o mesmo sentido. Então, vamos lá. O que a quarta transformação trouxe? Uma rotação de 45 graus no sentido horário. Então, lembra, ó, no sentido horário é o sentido dos ponteiros do relógio. Então, o coração ele vai sofrer esse movimento. Agora, de quantos graus? 45. Para a gente ter uma noção, 45 é metade de 90, né? Então, se o 90 graus ele estava totalmente para baixo e ele foi para o lado, o 45 graus ele vai ser a metade disso. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai só lá para o ladinho, ok? Ele não subiu completamente ali. Então, isso aqui tá, na quarta transformação que está acontecendo, correto? E por último, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reflexão, aqui agora, ó, no eixo X. Ou seja, esse coração que está aqui, nesse sentido, ele vai ser refletido para cá, correto? Não. Aqui, reflexão no eixo Y, reflexão no eixo X. Se ele está aqui em cima, ele vem aqui para baixo, ó. Então, obedecendo esse mesmo ali ao ponto, ó, o coração ele passa a vir para cá, aqui assim, ó, mais ou menos, ok? Então, eu vou pintar esse último coração aqui, ó, porque é ela que é a nossa resposta final, ok? E essa imagem aqui está mais ou menos em qual das alternativas? Letra A? Não. Letra B? Não. Tá aqui, ó, tá na letra C. É isso aqui que aconteceu depois de todas essas transformações geométricas aqui, correto? Meus alunos, eu espero que eu possa ter ajudado vocês e feito com que vocês compreendessem melhor
esse conceito de transformações geométricas. Lembre, existe 3. Translação quando desloca, rotação quando gira e reflexão quando dá uma ideia de espelhamento. Nessa última questão, a gente deu para poder exercitar bastante esse conceito de reflexão e de rotação. Espero ter contribuído com os estudos de vocês em mais esse conteúdo, tá? E bons estudos a todos.